Olá, vamos iniciar a segunda unidade, onde trataremos sobre as características e as etapas do planejamento estratégico no setor público. Também vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do planejamento estratégico. Nós vimos na unidade anterior que o planejamento estratégico inicia-se a partir da análise do ambiente. E após a análise do ambiente, nós teríamos, a formulação da missão, da visão, dos objetivos, das metas, dos parâmetros de avaliação. Aqui, na gestão estratégica, ela é mais do que o planejamento estratégico, né? Porque essa formulação estratégica, né, que é realizada a partir dessas etapas que eu acabei de listar, né, ela gera um plano, né? O plano é o resultado, ou melhor, é o produto do planejamento estratégico, né? E esse plano ele deve ser implementado, né? E aí inicia-se a segunda fase da gestão estratégica, que é justamente a implantação da estratégia. À medida que essa estratégia ela vai sendo implantada a partir das ações que foram pensadas na fase do planejamento estratégico, essas ações elas devem ser acompanhadas, ou melhor, monitoradas, no sentido de gerar informações para a continuação ou a descontinuação de alguma ação, no sentido de que foi provado, a partir desse monitoramento, que aquela estratégia pensada lá no plano não é satisfatória ou não consegue alcançar o objetivo que foi traçado. Né? Então, nesse sentido, eu preciso avaliar, que seria essa terceira etapa do ciclo da gestão estratégica. A avaliação é quem procura determinar os resultados e os impactos que são gerados por meio da implantação de um determinado plano. Né? Isso vai gerar o quê? O que nós chamamos de feedback ou retroalimentação. Novas decisões que contribuirão com uma reformulação da estratégia. Então, essas são as etapas da gestão estratégica. Considerando a especificidade da gestão estratégica nas organizações públicas, eu trouxe essa citação do Jacobo para refletirmos essa pequena diferença, que o processo de planejamento estratégico começa com uma vontade política de querer mudar. Então, percebam que nas organizações públicas, a vontade política, e aí eu não estou me referindo à competição, ao termo política no sentido de política, de competição pelo poder, mas sim no sentido de policy, ou seja, de decisões, que afetam o cenário público ou a oferta de um determinado serviço público. Tá? Então, essa vontade política é o primeiro passo para implantar, sim, uma gestão estratégica de uma determinada organização. Por quê? Porque sempre que eu estou falando de gestão estratégica, pessoal, eu preciso pensar no envolvimento, no entrosamento da equipe. E esse entrosamento da equipe só é possível se a alta gestão estiver comprometida com esses objetivos que foram traçados, porque a alta gestão quem consegue aglutinar esses interesses em torno de um determinado objetivo daquele plano estratégico pré-estabelecido. Que não pode faltar no processo de planejamento. Então, nós vamos citar aqui pelo menos dois elementos básicos, a questão da boa coordenação, até porque nas organizações públicas nós não podemos pensar em departamentos isolados, ilhas que não se comunicam. Então, é necessário cada setor, vamos dizer assim, cada departamento em uma organização tem a sua contribuição no alcance do objetivo. Então, isso, acaba exigindo do processo de planejamento estratégico uma boa coordenação, para fazer com que essas equipes elas realmente se integrem, e a questão da execuibilidade do plano. Então, o plano tem que ser execuível, ou seja, é alcançável. Não adianta colocar metas, superestimar metas,
né, isso vai acabar, na verdade, contribuindo para uma avaliação negativa do plano, porque você superestima metas e não alcança essas metas, né? Então, o planejamento estratégico no setor público ainda precisa de um novo elemento, que eu não coloquei aqui na imagem, mas é importante a gente ressaltar, que é a participação popular, né? Principalmente no sentido de que nas organizações públicas, os clientes são os cidadãos, né? Então, esses cidadãos, eles devem ser ouvidos, né? Para que essas demandas, elas sejam realmente entregues, ou melhor, resultem em boas entregas pela administração pública. E aproveitando o gancho, né, do que eu acabei de mencionar em relação à participação, né, do usuário da política pública ou do beneficiário, ou melhor, do cidadão, né, na elaboração daquele plano estratégico, alguns fatores eles acabam se tornando intervenientes, né? São fatores que afetam a gestão estratégica. Nós podemos falar aqui das normas burocráticas, né, da divisão do trabalho, então isso pode acabar ingestando esse desenrolar do plano, né? Nós podemos mencionar a questão das mudanças, né? As mudanças, elas acabam, as organizações públicas, elas não lidam muito bem com as mudanças, né? Por quê? Porque a organização pública, ela precisa de um certo grau de estabilidade, né? Para dar confiabilidade às suas operações, né? Então, a administração pública acaba tendo uma certa dificuldade, né, de lidar com essas mudanças. A falta de ausência, ou melhor, né, de indicadores de desempenho, né, atrapalha a gestão estratégica, né, porque eu só consigo avaliar, né, monitorar aquelas informações para gerar aqueles determinados parâmetros, né, a partir da formulação de indicadores, da utilização de indicadores. Então, quando eu não tenho indicadores, eu não consigo avaliar o impacto ou o resultado de uma determinada política pública, né? A questão da falta de sistematização da participação, tanto externa como interna, né? Então, nós precisamos pensar, né, os servidores públicos como clientes internos, né, da organização, e os usuários, os beneficiários da política pública são os clientes externos, né? Então, ambos precisam ser ouvidos nesse processo de gestão estratégica. Algumas práticas, elas podem fortalecer a gestão estratégica nas organizações públicas. Então, o gestor, ele precisa atentar para a questão da gestão estratégica como um sentido de direção, né? E comunicar essa estratégia a partir de objetivos bem claros para todos aqueles que fazem parte da organização pública, né? Então, a comunicação da estratégia é fundamental para gerar esse compromisso, né? E, por último, também a responsabilização dos distintos níveis hierárquicos, né? Então, seja no nível operacional, no nível tático, no nível estratégico, né? O alto escalão, cada um tem a sua atribuição, né? Para fortalecer aquela gestão estratégica, certo? Então, algumas práticas podem, né, nesse sentido de divulgação da missão organizacional, fazer com que as pessoas se tornem mais comprometidas e se tornem também mais responsabilizadas, né, pelos resultados ou pela perseguição dos objetivos na gestão estratégica. Encerramos a segunda unidade, onde nós podemos discutir um pouquinho sobre as etapas da gestão estratégica, fizemos uma diferenciação em relação ao planejamento estratégico, né? Entendemos que esse ciclo, né, inicia-se a partir da formulação estratégica, né? Essa formulação estratégica resulta em um plano, né? Esse plano ele deve ser implantado, né? Esse plano, após implantado, começa a gerar alguns resultados. Esses primeiros resultados devem ser monitorados e aí também há a necessidade de que essas ações elas sejam avaliadas, né? Esses parâmetros de avaliação são
feitos a partir da construção de indicadores, né? Nós vimos também um pouquinho, falamos sobre a dinâmica do planejamento, né, no setor público, né, algumas especificidades no sentido de vontade política, né, de querer mudar, esse seria o primeiro passo. Falamos também da necessidade de boa coordenação, da necessidade de integração do plano, da execuibilidade do plano, né, que são características importantes no planejamento estratégico, né, e vimos também a necessidade da própria participação popular, né, na entrega, né, ou melhor, na formulação desse plano, né, para consolidar entregas que gerem valor, né, para o serviço público, tá? Então é isso, pessoal, nós vamos nos encontrar novamente na terceira unidade.